Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. O que é que você quer que neste momento o Espírito renove em você? O que é que você quer que o Espírito hoje renove em você? Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Renova, Senhor, em mim o meu coração. Renova, Senhor, a minha vida. Renova, Senhor, o meu desejo de te encontrar. Renova, Senhor, neste momento, a vida de todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. O salmo da liturgia de hoje, o Salmo 99, diz o seguinte, que o Senhor mesmo nos fez e nós somos seus. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus. Ele mesmo nos fez e nós somos o seu povo, nós somos o seu rebanho. É bom o Senhor e nosso Deus. A sua bondade perdura para sempre. O seu amor é fiel eternamente. E é com essa certeza de que o amor de Deus é fiel eternamente, de que Deus é bom e que essa bondade de Deus perdura para sempre, é que nós podemos neste momento pedir que Ele renove a vida de todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Queremos trazer presente neste momento e você também pode trazer presente aí no seu coração todas as pessoas que você conhece e que precisam de oração. Queremos agora rezar pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela, pelo Miguel Barros, Lara, Maria Rita, Tereza, Ricele Bezerra, Luiz Carlos, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Amaruli, Auresina Maria Solange Oliveira. Queremos também trazer presente a Joane, a Lucivânia Martins, a Maria Isabel Dias, a Rosiana Maria Andrade, a Maria das Graças Bezerra. Também queremos rezar pelo Jorge e pela Cristina, pelo seu Francisco do Terço, Lúcia Maria da Silva, Leile Juraci Júnior. Também rezar pela Lourdinha, pela Carla Graciene Silva Soposto, Francimar do Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, Cosme, Betânia. Rezar também pela Neuza lá do Piauí, Tiago Leite, Zilma Alves da Silva, Marcos Vinícius e Lucinéia Costa. Quero também neste momento rezar e entrar em comunhão com Andréia, né? E toda a sua família, Andréia Castro, ela que perdeu, né? Recentemente a sua filhinha, Heloísa, que nós rezamos por ela, e muita gente conheceu a Heloísa através das orações. E ontem, a Andréia também perdeu a sua mãe, a Terezinha Almeida, ela que infartou no auge dos seus 63 anos. Então rezemos pela Andréia, né? Ela que perdeu a mãe. Também vamos trazer presente a avó da Andréia, a dona Francisca, a dona Chica, né? Conhecida, ela que tem uma fé muito grande, eu conheço muito bem toda a família da Andréia, Andréia Castro, a mãe da Elô, né? Então vamos rezar pela Andréia, entrar em comunhão com ela e com toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos
Hoje vamos refletir o evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois Jesus falou a todos: Atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. A sua vida não depende dos seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E o homem pensou: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite, você vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vai ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não acumular o reino em primeiro lugar. Veja que o Evangelho começa dizendo que um homem do meio da multidão, e esse homem não tem nome, o texto, o Evangelho não menciona o nome dele, por isso que se não tem nome pode ser eu, pode ser você. E esse homem vai dizer: Mestre, diz o meu irmão que reparta a herança comigo. E aí Jesus vai dizer assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Não sou juiz, por isso não vou fazer, né, isso, porque não me compete. Jesus está dizendo assim: olha, você se vire lá, procure um juiz, procure um advogado ou resolva ali com o seu irmão. E aí a gente fica na época, né, a herança geralmente era o filho mais velho, né, que ficava e depois ele era responsável de dividir. E aí, como diz, né, aquilo que não é dividido, divide as pessoas, divide as famílias. E a gente já sabe que herança é sempre uma coisa muito complicada, né? Família se dá muito bem, mas na hora que morre alguém que deixa alguma herança, aí começa a bagunça, começa a divisão, começa as brigas. Herança sempre dá problema, né? Então, esse homem pede a Jesus para, né, intervir a respeito de uma briga entre ele e o seu irmão sobre a herança, né? E Jesus vai recusar, é claro, o pedido dessa pessoa, né? Jesus vai recusar. Por quê? Porque ele percebe que entre os dois irmãos existe um egoísmo, existe uma ganância entre os dois irmãos. Não é só de um lado, mas dos dois lados. O irmão, um que não queria repartir e o outro que reclama. Portanto, não é só de um lado, não. Os dois são gananciosos e também egoístas. Só para lembrar, meu irmão e minha irmã, que a ganância, ela sempre nos impede de sermos justos com o nosso irmão, com a nossa irmã. A ganância é uma coisa muito ruim.
e que Jesus não aprova a ganância. E Jesus, depois desse episódio, Jesus vai contar uma parábola. Então Jesus conta a história de um homem que acumulou a sua herança. E aí a gente viu aqui muito bem explicado, né? Que a terra de um homem rico deu uma grande colheita. O homem pensou: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha herança. Eu sei o que vou fazer. Vou derrubar meu celeiro, vou construir outros maiores e nele vou guardar todos o trigo. Não só o trigo, mas o texto diz: todos os meus bens, vou guardar todos os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, olha só que arrogância, né? Poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos, diz o texto, né? Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas aí Deus vai olhar para esse homem e vai dizer: você é um cara louco, porque hoje mesmo a sua vida será tirada. E para quem vai ficar toda essa herança? Lembre-se que todo o evangelho de hoje fala da questão da ganância, do egoísmo, e ali, é claro, trazendo a questão da herança, né? Aqui Jesus faz uma afirmação muito séria quando diz: sua vida não depende dos seus bens. E é verdade, meu irmão e minha irmã. Imagine se a minha vida dependesse dos meus bens. Ixi, estava complicado, porque eu não tenho nada, né? Mas eu tenho, graças a Deus, a vida, né? Então, a vida, graças a Deus, que a vida não depende dos nossos bens. Uma pessoa não é humana por causa dos seus bens. A dignidade das pessoas não tem nada a ver com os bens que possui, graças a Deus. Porque tem muita gente nesse mundo que não tem bens. Então, os bens desse mundo não irão conosco, a gente já sabe disso, nós temos consciência que os bens que a gente acumula durante toda a nossa vida, às vezes a gente acumula tanto bem que a gente não dá conta nem de viver, nem de usufruir desses bens, porque trabalha a vida inteira e quando a gente pensa, né, de usufruir, aí vem as doenças, e aí a gente já não pode mais viajar, já não pode mais sair de casa e assim por diante. Portanto, os bens desse mundo não irão conosco, isso com certeza, quando partirmos para a casa do Pai. Não levaremos nada. Isso eu tenho certeza e tenho certeza que você também tem certeza que nós não levaremos nada quando partirmos para a casa do Pai. Não levaremos nada no bolso. Não levaremos nada no bolso. Essa é a única viagem que a única viagem que fazemos sem precisar arrumar mala, sem precisar levar mala. Essa é a única viagem que a gente faz que não precisa arrumar a mala, não é verdade? Essa é a única viagem. Essa é a única viagem, porque as outras a gente arruma, leva um monte de coisa e vamos precisar. Essa a gente não precisa levar nenhuma mala, não precisa arrumar nenhuma mala. Os nossos bens, por quê? Porque os nossos bens, meu irmão e minha irmã, os nossos bens irão à nossa frente e estarão lá à nossa espera, na porta do céu. Os nossos bens irão à nossa frente e estarão lá, esperando lá na porta do céu. Mas como assim? Como assim? Como é que os nossos bens estão esperando por nós lá na porta do céu? Quais são os bens que estão esperando por nós na porta do céu? São os amigos que fazemos com os bens deste mundo, né? Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, quantas vezes a gente não tem a coragem de partilhar, né, aquilo que a gente tem com o nosso irmão, com a nossa irmã. Veja, se a gente olha bem para esse homem aqui da parábola que Jesus contou, ele teve sorte, ele conseguiu, né, produzir muito trigo
e aí depois ele ainda derruba os celeiros porque eram pequenos, ele derruba, né, e vai construir outros maiores. Ele não construiu isso sozinho. Certamente ele não fez, ele não plantou esse trigo que deu assim tanto que dava para ele ficar não sei quantos anos sem trabalhar. Ele não fez isso sozinho, ele tinha com certeza um mundo de pessoas ao seu redor que trabalhou, né? Mundo de empregado que certamente estava, não ficou com nada, entende? E aí ele acumulou para ele sozinho. Ele podia ter preparado a sua malinha e ter enviado lá para o céu, se ele tivesse compartilhado aquilo que ele tinha. Não precisava compartilhar tudo, precisava partilhar tudo, mas pelo menos um pouco com aqueles que trabalharam com ele, com aqueles que com certeza fizeram os celeiros, com aqueles que plantaram o trigo, que colheram o trigo. Mas ele não fez isso. Portanto, meu irmão e minha irmã, a nossa malinha, ela vai à nossa frente quando a gente partilha. Quando a gente é capaz de pegar os bens deste mundo e ajudar as pessoas. Às vezes, gente, nós sabemos, temos muito dinheiro, temos muitos bens e, no entanto, alguém precisa, de repente, de uma cirurgia de urgência e essa pessoa não tem e eu estou vendo, sei do caso e, no entanto, não sou capaz de pegar um pouquinho, né? Um pouquinho para ajudar a pessoa ou para ajudar aquela pessoa que está precisando. Muitas vezes a gente até vê, enxerga pessoas que estão do nosso lado, muito próximo, passando necessidade e nós não somos capazes de ajudar. E aí vamos acumulando, acumulando. E aí a gente não envia a nossa malinha lá para o céu. E aí é problema, porque a gente não sabe, assim como esse homem aqui não sabia, que naquela mesma noite a vida dele seria tirada da terra. Né? A vida dele seria tirada, ou seja, ele iria morrer naquela noite. Por isso, o bem deve ser feito hoje e não deixar para amanhã. Né? Aquilo que eu tenho não pode, eu não posso ser escrava daquilo que eu tenho, certo? Ter as coisas é a coisa mais natural do mundo. Precisamos guardar? Sim, precisamos, porque amanhã eu posso precisar, mas a gente não precisa exagerar. A gente não precisa acumular tudo só, né, para si mesmo, porque isso significa egoísmo, significa ganância. E Deus não fica contente com pessoas gananciosas. Aí é interessante que o final do texto diz assim, ó: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Olha, esse é que é o grande problema, é quando eu acumulo um tesouro e aí depois o que vai acontecer? Aquilo que logo no início do evangelho de hoje, né, falou, né, o irmão que briga com o outro por causa da herança. Às vezes a gente trabalha a vida inteira, acumula, acumula e acumula e quando morre deixa um grande problema para a família e aí começa uma divisão, começa uma briga. Aquilo que não é dividido causa divide, né? Divide, ou seja, divide a família. E quantas mortes não já aconteceram por causa da herança? Quantas intrigas, né? Quantos irmãos que não falam uns com os outros por causa da herança? Então, meu irmão e minha irmã, o que Jesus quer dizer para nós nesse dia de hoje é que nós devemos compartilhar aquilo que temos com os nossos irmãos. Devemos socorrer as pessoas que precisam da nossa ajuda. Não é dar todos os bens, mas é socorrer as pessoas que precisam da nossa ajuda. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje e nos ajude a refletir melhor sobre a nossa passagem, né, aqui na Terra, sabendo que essa passagem ela é rápida, né? A nossa passagem aqui pela Terra ela não é tão longa, né? Mesmo que eu viva 100 anos, que é isso? É muito pouco, né? Portanto, a gente precisa saber viver, lembrando sempre que a nossa vida não depende dos bens materiais. A sua vida, a minha vida, não depende dos nossos bens materiais. Graças a Deus, porque tem muita gente nesse mundo que não possui quase nada. Tem gente que não tem
Nada, mas nós somos preciosos e preciosas para Deus. Como diz o Salmo, nós somos o seu povo, o seu rebanho, e Deus é fiel eternamente. Deus é bom hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.